Fala galera, beleza? Tudo bom? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre abuso emocional ou defraudação emocional. Aí vocês perguntam, Robin, mas o teu canal não é de humor? Também, mas não só. Nunca sempre foi só humor. O meu canal, na verdade, eu procuro sempre aqui que ele tenha a minha cara. Então, eu sou humorista? Sim. Mas eu também prego a palavra? Sim. Eu tenho compromisso com a palavra? Sim. Então, procuro que o canal tenha vídeo de humor e vídeo de edificação. Se eu acho que é um assunto interessante para abordar, eu faço sem problema algum. E esse foi um assunto que, nos últimos meses, eu tenho observado bastante sobre isso. E eu queria falar sobre defraudação emocional ou abuso emocional. Primeira coisa o que é abuso emocional? Abusar emocionalmente de alguém é você criar uma expectativa que você não está disposto a suprir naquela pessoa. Isso é possível e muito. Tem percebido que é muito mais frequente do que a gente pensa. Pessoas se iludem muito, se envolvem muito e se entregam muito a quem não está disposto a corresponder e não está com o interesse de se comprometer. E o que acontece com quem sofre o abuso emocional? O primeiro ponto é a carência. A carência emocional leva a pessoa a isso, porque a pessoa carente entrega o seu coração, entrega os seus sentimentos sem reserva, então ele vai totalmente desprotegido, sem escudo, sem nada, e querendo ou não, esse relacionamento assim, baseado na carência emocional, se torna uma dependência, ela depende da devolução do outro, e quando isso não acontece, a dor é profunda e os traumas são enormes. Se você abusou de alguém emocionalmente, quero dizer uma coisa, você, no meu ponto de vista, é um espancador, é um agressor. A única diferença de uma agressão física para uma agressão emocional é que a agressão física ela é visível, todos enxergam e é escandaloso. Aquilo te causa um choque, você vê o olho roxo, você vê os hematomas, você fala covarde. Pois é, mas é exatamente isso que acontece por dentro com a pessoa que é agredida, que ela é abusada emocionalmente. Só que ninguém pode ver. Essa é a única diferença. Ninguém vê as feridas, os traumas, as feridas abertas, as coisas profundas que são causadas. E a outra coisa, cara, que atrapalha bastante é a questão, tem a carência e tem também a ansiedade. A ansiedade é algo que impede muito da gente ter o direcionamento de Deus sobre a nossa vida. Mas Mateus, cara, capítulo 6, do 27 ao 34, tem uma direção de Deus a respeito da ansiedade e é muito importante, cara, a palavra ser o norte da nossa vida, a gente aprender com a palavra. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um dia, uma hora na sua vida? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós. Portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, dizendo, o que haveis de comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Qual vai ser meu futuro? Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou casar? Não andeis ansiosos. Olha o que diz. Pois todas as coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deixa eu te falar, Deus sabe a necessidade do teu coração. Ele sabe os teus sonhos. Ele sabe o que você quer. Olha que coisa linda. E ele termina, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vão ser acrescentadas. O segredo foca, cara, tua vida em Deus. Mergulha nele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas dependa de Deus, cara. Lança tua ansiedade aos pés do Senhor. Ele cuida de você. Ele sabe exatamente o que está se passando e mais do que isso, ele conhece todas as tuas necessidades. A outra coisa, além da carência, além da ansiedade, é o tempo. O tempo é um grande obstáculo. E por quê? Porque o mundo de hoje nos empurra para os relacionamentos. Afinal de contas, cara, todos os nossos amigos estão casando. Todo mundo que a gente conhece está construindo sua família. E há uma pressão por conta do tempo. As pessoas dizem, você não pode perder tempo, tá ficando velho, já passou dos 30. Às vezes é uma piadinha, vai ficar pra titia, olha, vai ficar pra titio, não sei não, hein, não vai casar. Isso fere, cara, isso mexe com a gente, lá no fundo mexe. Tempo é um inimigo nesse sentido, mas ele não precisa ser inimigo. Também o tempo pode ser um grande aliado. Tudo tem ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3:11 diz que tudo Deus fez formoso em seu tempo, no tempo dele. É muito difícil saber qual é o tempo de Deus, afinal de contas, a pressão desse tempo aqui, a pressão que as pessoas colocam, nos empurram, nos forçam e muitas das vezes, cara, é nessa que a gente se perde. Sabe, eu tenho presenciado uma história muito linda de um grande amigo que hoje ele está aos 48 anos, 49. Hoje ele está conhecendo uma mulher de Deus, uma grande mulher. Ele é um homem de Deus.
conhecendo uma grande mulher de Deus. Parei a idade, não vou perguntar a idade da mulher, mas parei a idade. E os dois, assim, descobrindo esse relacionamento debaixo do tempo de Deus, cara, debaixo da mão de Deus. E tem sido um aprendizado. Eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho visto muito como Deus cuida de todas as coisas, como o propósito dele é perfeito, cara. E talvez você pergunte assim, fala sério, Robinho. Pô, esperar esse tempo, 48 anos. Cara, eu vou te falar algo do fundo do meu coração, do fundo, com toda a verdade mesmo que eu vou te falar. É muito melhor você passar esse tempo todo e ter a pessoa certa do que você sofrer vários hematomas, várias agressões emocionais, sofrer por toda a vida, para lá no final você encontrar já todo dilacerado, precisando ser curado, precisando ser tratado. Eu te garanto, é muito melhor, porque com toda certeza eles vão viver coisas lindas, 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 sem traumas, sem coisas do passado que podem, cara, impedir um relacionamento saudável. Mas aí tem gente que fala assim, não, mas os relacionamentos que não deram certo serviram de experiências, me trouxeram maturidade. Olha, eu vou discordar em parte disso, por quê? Porque os relacionamentos que dão errados, eles trazem muito mais, mas muito mais traumas e feridas emocionais do que propriamente maturidade. Além do mais, a Bíblia me ensina também que é possível ter um coração sábio e maduro sem necessidade de sofrer. Eu vejo isso em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. O problema é que a gente muitas das vezes não ora pedindo sabedoria do céu, sabedoria de Deus pra gente. Uma coisa interessante que acontece com alguém que sofre abuso emocional é a culpa. Olha que louco. A pessoa que sofre abuso emocional, ela se sente culpada pelo fato de ter dado errado. Pensa que não é boa o suficiente para merecer alguém. Mas não, a culpa não foi sua, você foi vítima. E tem mais. Esse fato que você está carregando, você não precisa carregar. Porque Jesus já levou todo o peso, cara, todo o fardo. Ele que sempre quer fazer uma troca. Ele fala assim, me dá o teu fardo que é pesado, porque o meu fardo é leve. Então o que você precisa é despejar esse fardo pesado de culpa aos pés da cruz de Cristo, para que ele possa trazer um renovo ao seu coração, porque essa culpa você não pode e não precisa mais sentir. A outra coisa também é a dependência. Uma pessoa que sofre abuso emocional, ela se torna dependente de receber aquilo que ela está entregando. E quando isso não acontece, abre-se um rombo enorme no coração. Agora, tem uma dica que eu queria dar para você. A dica é ser dependente, mas não de pessoas. Ser dependente de Deus. Nenhum relacionamento é capaz de preencher, a não ser relacionamento com Deus. Quando eu consigo entender que eu preciso estar pleno em Cristo, que Ele precisa me preencher por completo, aí sim eu estou pronto para um relacionamento, porque o relacionamento não é para preencher, o relacionamento é para complementar. Quando eu estou pleno em Cristo, Ele complementa aquilo que o meu coração anseia. Porque quando eu entendo isso, cara, eu entendo que Deus, Ele vai ter o melhor para mim. É o que diz Mateus capítulo 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Que tal deixar o passado no passado e viver o presente? Porque a decisão hoje que você toma no presente, a conduta de hoje do presente que vai determinar o futuro. O presente só cabe ele mesmo. Não tem como você pegar o passado e o futuro, jogar dentro do presente e tentar encaixar. Não dá. O passado ficou para trás, mano. Coloca aos pés do Senhor Jesus o seu presente, a sua vida, os seus sentimentos, tudo que você está sentindo. Ele sim pode cuidar de você e te direcionar para um futuro de conquista. Deus, Ele é especialista em recomeços. Mas eu sei, cara, que uma coisa é a gente saber o que fazer, a outra coisa é a gente conseguir fazer. Por isso eu queria finalizar esse vídeo deixando para você Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria ao passar por várias provações, por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tudo que você passou, todo sofrimento, toda dor, todo trauma, ele tem que produzir em você a perseverança e a fé. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha trazido algo para a sua vida, para abençoar você. E quem sabe você está vivendo um tempo difícil e quem sabe você quer compartilhar algo que você viveu a respeito desse assunto. Se você não se sente à vontade de botar abertamente aqui, compartilhe no privado, vá no meu Instagram. Tá? Já foi um prazer, espero que você tenha sido abençoado assim como eu fui quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto. Tá joia? Deus abençoe, gente. Até semana que vem, tamo junto.